Olá, bom dia, tudo bem? Oi, Kátia, bom dia, tudo bom? Bom dia, Eduardo. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo certo. Bom, primeiro quero agradecer, né, você ter aceito o convite de vir participar conosco desse evento, né, para falar um pouquinho de carreira, empregabilidade, enfim. Quero agradecer também os clientes, né, que se dispuseram a vir, conseguiram tirar um tempinho para poder participar nesse momento. Nós vamos deixar o chat aberto, então vocês podem ir fazendo perguntas para depois nós irmos respondendo, né? E, enfim, a ideia é ter um bate-papo, né, Kátia? E eu convidei você justamente para trazer um pouco da experiência e da vivência que vocês tiveram em toda essa trajetória do PUC Carreiras, né? Eu acompanhei desde o início da transformação, dos primeiros passos que a PUC deu em direção a isso, né? E como nós temos um propósito muito grande, que é o desenvolvimento de carreira, empregabilidade do aluno, ajudar esses jovens que estão ingressando nas universidades a se colocarem no mercado, a desenvolverem a carreira, e a gente tem trabalhado forte com isso, nada melhor do que você vir contar um pouquinho dessa trajetória, né? Enfim, e falar um pouquinho sobre isso, mas não vou me estender muito, eu vou deixar você já ir falando aí e conversando um pouquinho. Imagina, Eduardo, eu que agradeço pelo convite de vocês. Eu acho que a nossa parceria aí já vem de muitos anos, né? Então, fico muito agradecida de poder estar aqui compartilhando a nossa experiência, né? Eu acho que é importante a gente contar um pouquinho da história, né? Porque é com a história que a Sim, gente consegue entender como que a gente chegou até aqui. Os serviços oferecidos, então, aqui dentro da PUC, relacionados a carreiras, eles já existiam há muitos anos. Nós tínhamos, então, o escritório de carreiras, que era a área responsável por tudo que era relacionado ao suporte de carreira aos alunos, então, aconselhamento de carreira, o contato com o mercado de trabalho, oficinas, feira de carreiras. Então, era tudo centralizado no escritório de carreiras. Antes da inauguração do PUC Carreiras, esse serviço já existia há em torno de 5 anos. Existia também um serviço dentro da Fundação Irmão José Otão, que hoje é quem operacionaliza o PUC Carreiras, que era um serviço de agente integrador por meio do Estágios Fijo. Esse serviço ele já existia em torno de uns 20 anos, 15 a 20 anos, mais ou menos. E dentro da PUC tinha o PUC Estágios, que era a área que cuidava de toda a parte de estágios acadêmicos. Então, imaginem, eram 3 serviços separados, cada um tinha seus processos, cada um tinha suas redes sociais, cada um tinha, alguns tinham sistemas, outros não. Mas imaginem vocês que os alunos tinham que pensar, bom, agora eu preciso de tal coisa, eu procuro qual serviço. Então, era uma coisa muito descentralizada. Em 2018, então, nós começamos os estudos para identificar de que forma e qual tipo de sistema seria usado para que a gente pudesse centralizar todos esses serviços. E em 2019, então, foi criado o PUC Carreiras, onde todos os serviços que eu comentei antes estão agora centralizados no PUC Carreiras. Então, a gente tem uma área que faz a gestão de carreiras. Então, nós temos uma equipe de psicólogas, onde elas fazem toda essa questão de consultoria de carreira com os alunos, toda essa parte de contato com o mercado, feira de carreiras, oficinas. Nós temos uma área de gestão de talentos, que então é a nossa área que cuida de toda a parte de processos seletivos. Temos uma área que faz toda a gestão dos contratos de estágio, e temos também áreas de suporte. Então, nós temos uma área de comunicação que deixa as nossas redes sociais, que a gente sabe que hoje o mundo muito tecnológico, né? Deixa as nossas redes sociais sempre ativas. Nós ainda temos um atendimento físico, porque como nós temos a graduação aqui na PUC é presencial, então nós temos muitos alunos que nos procuram de forma presencial, a gente acaba tendo um atendimento também. E o suporte de área jurídica, área financeira.
Então, nós temos todo esse suporte hoje aqui dentro do PUC Carreiras. Não, legal. Mas isso tudo foi necessário porque, Kátia, eu acho que essa transformação que teve do aluno identificar o PUC Carreiras e um setor específico para ele tratar de todos os aspectos de carreira dele, desde a busca da empregabilidade, seja um estágio obrigatório, não obrigatório, até participar de uma oficina, de um workshop, tem a questão da monitoria também, né? Então, ele encontrar tudo isso num único ponto, eu acho que isso foi um marco importante e foi o que começou a fortalecer a parte de carreiras mesmo, o PUC Carreiras, né? Sem dúvida, Eduardo, sem dúvida. O aluno poder ter isso centralizado, saber onde ele busca os serviços em um único local, torna isso muito mais fácil. E eu te digo que não só para o aluno, a gente percebe que para o próprio, os professores conseguem, então, ter um local onde eles podem centralizar o oferecimento de oportunidades, onde eles podem centralizar dúvidas sobre estágios, e até mesmo para o mercado de trabalho, que eu acho que é o nosso principal objetivo, né? Que é Sim. aproximar os alunos do mercado de trabalho. Então, eu acho que isso também facilita muito, porque a gente consegue se tornar uma referência para o mercado de trabalho dentro da universidade, né? Uhum. E um ponto que eu acho que aumentou bastante também foi o acesso ao site pelos alunos, né? O aluno procura muito o PUC Carreiras através do site, buscando informações e serviços, né? Sem É. dúvida. O nosso site acaba se tornando uma referência e a gente até estava fazendo ontem, né? Eu estava fazendo um Uhum. levantamento de quando a gente começou com o PUC Carreiras até os dias atuais. Então, a gente tem 5 vezes mais o oferecimento de oportunidades aos alunos do que nós tínhamos quando a gente inaugurou o PUC Carreiras. Então, isso para nós é um marco importantíssimo, né? São indicadores que nos mostram o quanto essa mudança, essa centralização dos serviços de carreira estão dando certo. Uhum. Sabe uma coisa que eu percebo, Kátia, eu vi isso em outras instituições, um pouco de receio de unificar os serviços, porque eles entendem que tudo tem que ser conduzido por uma única área. E eu sei que aí no PUC não é assim. Por exemplo, vocês cuidam do estágio não obrigatório, enfim, mas muitas coisas, por exemplo, os estágios de medicina pode ser controlado, apesar de estar num único sistema, mas também tem o professor que aprova, a monitoria, tem o setor específico que gerencia a monitoria. Então, eu posso ter essas informações centralizadas, mas ao mesmo tempo eu posso ter equipes que elas vão interagindo e cada uma cuidando da sua área específica, né? Isso mesmo. O sistema nos dá a possibilidade de ter diferentes tipos de usuários, né? E isso faz com que a gente consiga ter esses níveis de acesso, aprovação, como tu falou, né? Uhum. A gente pela lei do estágio, né? Que acredito que todos os participantes aqui conhecem, né? Pela lei do Sim. estágio, a gente vê o quanto é importante que a gente tenha essa informação dos estágios, tanto obrigatórios quanto não obrigatórios, em uma única plataforma, que é isso que nos dá segurança de que a gente esteja seguindo essa lei, mas também o quanto isso é necessário de que as escolas contribuam com isso. Quando o PUC Carreiras fez aqui na PUC, antes da inauguração do PUC Carreiras, todos os estágios obrigatórios ficavam sob responsabilidade das secretarias dos cursos. Então, cada secretaria cuidava dos estágios obrigatórios. A partir da inauguração do PUC Carreiras, nós fomos fazendo uma escala onde, aos poucos, os cursos foram migrando para o sistema do PUC Carreiras. Eu acho que isso acabou dando uma segurança para nós, de nós não fazermos uma virada de chave completa, e sim ir mostrando para os cursos, ó, já entraram esses, vejam como deu certo, como é mais fácil, como vocês conseguem ter indicadores, como vocês conseguem ter segurança no processo. Agora, vamos, entre o seu curso. Então,
nós conseguimos ir fazendo isso e, atualmente, a gente pode dizer que nós já temos todos os cursos integrados no sistema do PUC Carreiras, tanto de estágios não obrigatórios quanto de obrigatórios. Uhum. Não, bacana. Eu acho assim que foi um progresso muito grande essa adesão do aluno primeiro a utilizar o serviço do PUC Carreira, a entrada dos cursos e a adesão dos professores, que a gente percebe hoje um acesso muito grande, uma procura muito grande, porque se um professor coordenador do curso quer conhecer os alunos, onde estão estagiando, esse tipo de coisa, ou precisar de alguma informação, eles conseguem, assim como monitorias e outras informações, né, nós tivemos uma adesão muito grande. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho do outro lado também, das empresas. O quanto aumentou o acesso das empresas, à divulgação de vagas, à busca pelos serviços, que eu acho que aí também foi um salto muito grande. Foi quando o mercado começou a reconhecer o PUC Carreiras, né, como um ponto importante de mão de obra, de geração de mão de obra. Eu chamo de mão de obra, né, mas não deixa de ser, né, Não deixa, é qualificada, né, verdade. buscar recursos para a empresa, e hoje a PUC é referência nisso. Quando eu penso em eu quero um bom profissional para minha organização, eu sei que abrindo uma vaga no PUC Carreiras e buscando isso, eu consigo ter esse retorno, né? Sem dúvida, eu acho que, como eu comentei antes, acabei já me antecipando um pouco na tua pergunta, Não mas imagina. como eu comentei antes, a gente pode ver que pelo número de oportunidades que eram oferecidas e o número de oportunidades que são oferecidas atualmente, a gente já consegue ver o quanto o mercado, então, já identifica o PUC Carreiras como uma ferramenta para que possa ter essa busca por talentos. Sim. Eu acho que é importante, quando tu fala de mão de obra, né, Eduardo, a gente trazer questões sobre empregabilidade, porque Uhum. eu acho que seria muita audácia da nossa parte, como ensino superior, achar que o único responsável pela empregabilidade dos alunos seria a área de carreiras, né? Porque a gente sabe Sim. o quanto é importante que os alunos assumam esse papel de autores e de buscar por esse conhecimento, buscar por essa formação, não só a formação técnica, mas sim toda essa formação que a área de carreiras consegue dar como suporte, né? Sim. Então, é claro que a ferramenta auxilia muito, e a ferramenta é o que faz com que o mercado enxergue possibilidades e continue oferecendo oportunidades. Mas nós também, como PUC Carreiras, a gente procura sempre estar em contato com o mercado. Então, promovendo eventos onde a gente consiga aproximar o mercado dos alunos. E é claro que tudo isso se torna possível porque a gente consegue, através do banco que nós temos. Então, hoje, a gente consegue. Eu já vou antecipar uma próxima pergunta tua, eu acho, mas Sim. vamos lá. Vamos Hoje a lá. gente, hoje a gente consegue ter todo o aluno que se matricula aqui na PUC, automaticamente ele já está no banco de talentos do PUC Carreiras. Então, a gente sempre diz para os alunos, né, o quanto é importante que eles possam atualizar os seus currículos para ficar cada vez mais competitivos, né, no É. mercado de trabalho. Mas também o nosso portal ele é aberto para que alunos de qualquer instituição de ensino possam se cadastrar. E isso também é uma forma que o mercado enxerga o PUC Carreiras como uma fonte de talentos, Sim. porque são formas que a gente tem de poder mostrar para o mercado. Ó, estamos, claro, o aluno PUC ele tem muitos benefícios, mas também temos alunos de outras instituições que estão ali no nosso banco e que você pode contar com para os seus programas de estágio, programa de trainee, jovem aprendiz. Então, tudo Sim. isso hoje nós temos dentro da ferramenta da Valoriza junto com o PUC Carreiras.
Sim, eu queria explorar um pouquinho mais isso, Kátia, porque eu vejo em outras universidades, em outras instituições, algum receio de não querer atender também alunos de outras instituições ou até alunos já formados de outras áreas, enfim. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa experiência, porque eu vejo um movimento muito grande desse público dentro da plataforma. Então, eu acho que isso. Existe uma procura muito grande, uma pelo reconhecimento da marca, eu acho que é importante, mas eu acho que pelo posicionamento que vocês têm pelo mercado em atender e levar um serviço de qualidade para as empresas, também é um diferencial e acaba atraindo muito esse público. Eu queria que você estressasse um pouquinho mais isso. Claro, sem dúvida. Eu acho que hoje o nosso interesse é que a gente tenha cada vez mais talentos cadastrados no portal do PUC Carreiras, independente do nível de formação desses talentos. Porque atualmente a gente consegue ter programas desde enquanto esse aluno está no ensino médio, até esse aluno estar formado, vamos dizer, num doutorado. Uhum, Porque o que, que acontece? Quando ele está lá no ensino médio, é lá que a gente vai mostrar para ele o quanto nós temos programas, e daí eu posso te citar aqui programas de bolsas, programas de uhum, formação. Semana passada, a gente desenvolveu uma seleção para alunos que são formados em programas de formação de tecnologia. E para nós, ter esse banco de alunos, ter esses alunos em contato já com a universidade, é muito importante, porque é isso que vai despertar o interesse deles de quererem estar aqui na PUC no futuro. Então, isso é, sem dúvida, para nós, ter esses níveis mais iniciais de alunos no ensino uhum. médio, em cursos de formação, é muito importante. E alunos de outras instituições de ensino, de cursos de graduação, é importante porque esses alunos são os alunos que vão estar em contato, provavelmente, com alunos aqui da PUC em algum processo seletivo, em algum evento. E, como todos nós sabemos, nós estamos em uma era de colaboração, né, e não de competição. Então, o quanto isso pode potencializar um aprendizado, tanto para os alunos da PUC quanto para os alunos externos, de estarem em contato. Sem contar com que a gente, como fornecedor de um serviço, né, porque nós prestamos esse serviço para as empresas, o quanto a gente, como fornecedor desse serviço, consegue apresentar para os nossos clientes talentos, alunos que são alunos da PUC, que têm toda essa formação em carreira, como também alunos de outras universidades que acabam tendo outros tipos de formação, né? Entendi, entendi. Mas é legal essa reflexão, porque assim, eu posso estar fazendo um serviço, um estágio, ou prestando um evento, alguma coisa para um aluno de ensino médio, que futuramente ele vai ingressar na graduação. Então, é uma forma de atração desse aluno, né? Eu vou antecipar um pouquinho, mas vou deixar para depois para a gente falar da pós-graduação. Mas Tá. um aluno de graduação de uma outra instituição de ensino também, ele já tem um contato com a PUC, ele já sabe a referência que é ou como ele pode, né, melhorar os seus aspectos de carreira, ele pode vir fazer uma pós-graduação. Então, olhando Isso mesmo. por esse lado de atração de alunos, é bem bacana esse movimento. E também o movimento que vocês têm, que o volume é muito grande de alunos externos, né? Então, isso é Sim. uma fonte riquíssima para captação. E outro ponto daí também é aquela questão das empresas, que daí nós conseguimos, nós, eu digo nós que eu já estou no meio, né? Mas vocês conseguem dar um Obrigada. atendimento com qualidade, porque muitas vezes a empresa procura a PUC pensando no aluno nos cursos que vocês têm Uhum. internamente, mas muitas vezes uma empresa pode ter a necessidade de um aluno que vocês ainda não têm um curso, não atendem. Eu sei que é mais difícil porque a É isso grade é mesmo. grande, né? Mas mesmo assim, é a oportunidade de trazer esse outro aluno e de prestar um bom atendimento para as empresas também, né? É isso mesmo. Eu acho que, só complementando o que tu diz, né? Isso se torna muito importante, e a gente tem registros disso, né? De alunos que acabaram participando de eventos quando não eram alunos da PUC
e o quanto eles se interessaram por toda a estrutura que a PUC oferecia e acabaram transferindo os seus cursos aqui para a PUC. Então, se talvez eles não tivessem tido a oportunidade de participar ou de uma seleção aqui dentro, ou de um evento aqui dentro, que nós temos eventos aqui, um deles mais conhecido que é a nossa Feira de Carreiras, com certeza esse aluno não teria conhecido a estrutura e não teria despertado nele o desejo de estar aqui dentro, né? Então, sim, eu acho que é sempre com esse objetivo, que esse aluno permaneça, né? Até mesmo porque nos dias atuais, o quanto isso é importante, que a gente esteja sempre se atualizando, né? Sim. Tá, eu queria dar um passo atrás também no que nós falamos, Kátia, e falar um pouquinho do que eu falei antes de emprego e empresa, mas tem outro ponto muito importante que é trabalhado, que é a questão do empreendedorismo, ou o aluno sendo protagonista da sua carreira. Então, ele pode escolher uma carreira numa organização, mas ele também pode escolher empreender. E aí eu acho que entra muito forte o papel de consultoria de carreira que vocês fazem e o papel de mentoria também, de exploração do mercado, para o aluno entender todas essas nuances de mercado para poder entrar no mercado, né? E olhando esse Perfeito. lado também do empreendedorismo, porque eu sei que Uhum. muitos alunos que entram na PUC, eles entram com ideia de empreender, então eles querem ter o negócio deles, ou enfim, né? Não, eles não pensam. Claro, o estágio às vezes vamos dizer assim, um degrau que eles estão seguindo para poder montar a carreira deles, né? E eu entendo que esse trabalho que vocês fazem também é muito importante por esse lado, não só para o emprego, né? Perfeito. A gente hoje se fala muito no termo que é trabalhabilidade, né? Então, não só o aluno ter um emprego, mas ele ter fontes de receita onde ele consiga se manter, né? Então, o próprio Uhum, empreendedorismo é um dessas formas de que ele consiga se manter com uma receita, né, para justamente poder se manter na sua vida, né? Na consultoria de carreira hoje, como eu falei antes, que nós temos uma equipe que é direcionada para isso, a gente então consegue proporcionar que o aluno passe por etapas, onde ele vai passar por etapas de autoconhecimento, então ele vai, através de ferramentas, ele vai conseguir identificar quais são os valores pessoais dele, quais são as competências que ele tem mais ou menos desenvolvimento e que ele precisa talvez desenvolver melhor. Passa por uma etapa de exploração de mercado, então, como tu falou, né, Eduardo, onde ele consegue ter contato com profissionais de mercado. Então, o próprio aluno pode escolher profissionais que são os mentores do PUC Carreiras. Esses mentores são voluntários, então são pessoas já com uma vasta experiência na sua área. E através dessa exploração, eles são orientados, então, pelas consultoras a conseguir tirar informações de como esse profissional se desenvolve na sua área, e com isso ele conseguir, ao final desse processo de consultoria de carreira, elaborar o seu plano de carreira de curto, médio e longo prazo. uhum, Então, e isso é um processo que ele é feito de forma individual. Então, todo aluno PUC, tanto aluno de graduação, pós-graduação, que seria especialização, tanto lato sensu quanto stricto sensu, tem esse serviço de forma gratuita hoje. Então, ele é só necessário ele fazer um agendamento e a gente consegue ter todos os indicadores disso no sistema. Então, a gente tem ali uhum. registrado quando que esse aluno iniciou, quais foram as etapas que ele passou. As consultoras conseguem fazer os registros, tudo de uma forma muito confidencial, de como está sendo o processo de consultoria de carreira desse aluno. E também nós iremos relançar o nosso programa de mentoria em breve, porque nós já temos todo esse quadro de mentores que dão esse suporte dentro da consultoria de carreira, para que eles possam desenvolver, então, o programa de mentoria. Então, após esse aluno passar pelo programa de consultoria de carreira, existe ainda a possibilidade de ele passar por um projeto de mentoria, onde ele vai, junto com um profissional experiente, que seria o mentor,
ele vai conseguir desenvolver um projeto mais focado para competências técnicas. Então, tudo isso hoje a gente consegue ter dentro do sistema da Valoriza. Uhum. Ah, legal, bacana. Eu queria perguntar uma coisa, falando um pouquinho de estágios, que nós não exploramos muito, mas é outra dificuldade que os meus clientes têm também, ou têm pensado muito nesse tema, é com relação ao agente integrador, é como atuar como agente integrador. Mas aí eu queria que você explorasse algumas coisas. Uma das preocupações que os nossos clientes têm é, isso vai onerar muito o meu processo, então eu queria que você falasse do processo, né? Uhum. Falasse também do benefício disso para a empresa, para o aluno, e principalmente naquela questão da retenção do aluno, né, dele entender que é a universidade que está cuidando, né, do estágio dele, da carreira dele. Então, eu queria que Uhum. explorasse um pouquinho também essa parte. Perfeito. Como eu falei do início da nossa história, né, a FIJO, que é a Fundação Irmão José Otão, que é quem presta esse serviço do PUC Carreiras para a PUC, já tinha esse serviço de agente de integração antes. Então, o que que nós fizemos? É claro que nós tínhamos um outro sistema, nós migramos para o sistema da Valoriza, e isso nos deu uma possibilidade de que a gente pudesse ficar mais competitivo frente ao mercado. Porque quando tu fala em onerar, a gente, bem pelo contrário, a gente não enxerga isso, né? Uhum, Porque hoje a gente consegue ter isso como uma forma de um serviço que auxilia as empresas. Porque quando uma empresa faz contato com o PUC Carreiras e diz que quer fazer a contratação de um aluno, é óbvio que essa empresa tem a possibilidade de contratar qualquer outro agente integrador. Mas nós conseguimos, com isso, ter uma taxa mais competitiva, porque a gente já tem todos os dados desse aluno ou desse talento, no caso, porque nós uhum, trabalhamos não somente com alunos PUC, mas de qualquer instituição, e isso faz com que a empresa tenha uma segurança também de que toda a parte administrativa desse contrato vai ser muito bem controlada, toda a parte de seguro de vida, que trago mais uma vez aqui a questão da lei do estágio, né? O quanto é uhum, necessário que tenha um seguro de vida para os estagiários, sem contar de que esse aluno tenha o registro dessa atividade, porque a gente tem ainda muitos registros de alunos que acabam sendo contratados por empresas, depois eles querem um registro, eu estagiei em tal empresa, tal época, preciso de uma declaração sobre isso. Então, tu precisa fazer o registro desse estágio. Então, a gente uhum, trabalha muito aqui dentro da universidade o quanto é importante para que os alunos façam registros dos seus estágios. Antigamente, a gente tinha outros agentes integradores com maior número de estágios vinculados. Hoje a gente já consegue dizer que o PUC Carreiras é o maior agente integrador aqui dentro da PUC para uhum. estágios. Então, isso mostra, né, Eduardo, que não é nem um pouco oneroso, bem pelo Um pouco contrário. oneroso. A Uhum. gente já conseguiu fazer essa virada de chave, onde o mercado já enxerga o quanto esse serviço também é benéfico para frente a outros serviços oferecidos no mercado. Uhum. Eu acho que foi um conjunto de coisas, né, Kátia? Porque a partir do momento que vocês abriram para atender outros alunos também, não ficar restrito só aos alunos da instituição, procurando oferecer esse serviço para o mercado começa a reconhecer isso e vocês começam a ter uma fidelização dessas empresas. E essa Sem dúvida. conversão começou a acontecer, e foi acontecendo naturalmente, né? Sem nenhum esforço, alguma coisa assim. Foi esse reconhecimento que eu acho que foi importante. Então, essa fidelização da empresa é importante e a fidelização do aluno também, que é aquela retenção. Que eu me lembro lá atrás, há uns 5 anos atrás, 4, 5, não me lembro direito, quando nós Sim, começamos, eu acho que é uns 5. mas um dos objetivos, o que que era? Era reter o aluno, arrumar uma oportunidade de trabalho, uma renda, que nem você fala, para que o aluno pudesse continuar os seus estudos e, com isso, diminuir a evasão escolar.
Eu sei Sem que dúvida. não vamos abrir números aqui nada, mas eu tenho certeza que a gente conseguiu esse objetivo, né, de reduzir bastante a evasão escolar, a saída do aluno, por quê? Porque o aluno se sente amparado, ele consegue resolver essas questões de trabalho, de renda, enfim, né, Uhum. para dar o suporte que ele precisa para continuar os estudos, né? Sem dúvida, a gente tem cada vez mais oportunidades sendo oferecidas, como eu já falei antes, né? E além dessas oportunidades, eu acho que a gente consegue ser também um local onde o aluno entende que, mesmo que esse estágio dele não seja o PUC Carreiras como agente integrador, ele nos enxerga como uma forma de suporte para qualquer problema que ele venha a enfrentar. Então, hoje, nós temos diversos alunos que nos procuram. Ah, está acontecendo tal coisa no meu estágio atual, como que eu posso resolver? Então, eles nos enxergam como esse elo, não só como mercado, com o mercado de trabalho, mas principalmente com os outros agentes integradores. Então, a gente Uhum. conseguiu se tornar uma referência nisso para os alunos. Isso, para nós, é muito importante. A gente Sim. consegue ter, desenvolvemos, né, formas de ter esse contato com outros agentes integradores para que eles também entendessem o PUC Carreiras como uma forma de auxílio. Então, hoje nós temos diversos agentes integradores que, inclusive, utilizam o banco do PUC Carreiras para divulgar vagas. Se Uhum. vocês acessarem ali o site do PUC Carreiras em oportunidades, vocês vão ver que temos vários agentes integradores ali que divulgam vagas. E isso para nós é muito importante porque é um sinal de que o aluno tem onde buscar essas oportunidades, né? Sim, o importante é isso, vocês procuram dar toda a possibilidade, as oportunidades para o aluno. Então, não trata como uma concorrência, uma briga entre Jamais. instituição, não é isso. Quer dizer, é o aluno que vai buscar a sua oferta, a sua oportunidade de mercado, e ao mesmo tempo, se ele precisar de um amparo, vocês vão estar amparando isso. Se a empresa ela precisa desse apoio, um apoio, vocês podem dar esse apoio. E eu sei que vocês vão mais além do que isso, porque vocês também trabalham com processo de recrutamento e seleção. Então, para a empresa que Ai, sim. precisar, vocês também fazem isso, né? Isso mesmo. Como eu falei, no início, né, a gente tem uma equipe, que é a equipe de gestão de talentos, que faz todo esse serviço. Então, hoje, se qualquer empresa do mercado quiser nos contratar, a gente consegue dar todo esse suporte com relação a processo seletivo, tanto de vagas de estágio, que, claro, acaba sendo nossa expertise, né? Mas nós Sim. também temos muitas vagas efetivas que são conduzidas pela equipe. Uhum. E a gente já está também prestando serviço já estamos há mais de anos, de processo seletivo para jovem aprendiz. Então, nós Uhum. temos alguns clientes que também nos contratam para esse tipo de serviço. E isso faz com que a gente consiga desenvolver serviços que auxiliam nessa demanda do mercado. Então, em breve, nós estaremos lançando um novo serviço onde nós conseguiremos auxiliar as empresas nessa questão de banco de talentos para jovens aprendizes. Uhum. Então, não vou nem dar muito spoiler, porque Sim. eu vou deixar para o pessoal nos acompanhar e em breve a gente vai lançar isso. Isso aí. E desde 2018 também, antes até do lançamento do PUC Carreiras, nós criamos o Talentos em Ação, que também é uma forma de a gente promover os talentos para as empresas. Então, o que acontece? O primeiro começou dentro de uma feira de carreiras, onde a gente queria de uma forma diferente, porque na feira de carreiras acabava que o aluno ia lá e entregava o seu currículo no stand, mas a gente queria que ele conseguisse mostrar quem ele era de uma forma diferente. Então, nós desenvolvemos um jogo e, através desse jogo, nós colocamos os talentos a jogarem junto com os recrutadores das empresas. Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma seleção, vamos dizer assim, com 100 talentos, onde no momento que ele está se apresentando para uma empresa, tem mais 14 empresas assistindo
esse talento se apresentar. Então, ele consegue se tornar competitivo para várias empresas ao mesmo tempo, né? E o Talentos em Ação, a gente conseguiu ir desenvolvendo ele com o tempo, e como eu falei antes, na semana passada, a gente acabou fazendo um que foi específico para alunos de tecnologia, que a gente sabe que é uma área que está com uma Tá demanda muito carente, né? alta de profissionais, né? Uhum. Está Não, carente, né? legal. É. E o que eu acho bacana, Kátia, em todas essas ações que você comenta é que tudo está interligado. Começa lá, atuando como agente integrador. Eu tenho uma taxa, taxa competitiva, mas é uma fonte de receita. Essa fonte de receita, vocês vão revertendo isso para a consultoria de carreira, para os eventos ou talentos em ação. Aí, fazendo a parte de recrutamento e seleção, também tem uma taxa que acaba revertendo tudo em prol do desenvolvimento do talento, né? Como vocês chamam, dos alunos, né? Eu acho Sem que isso dúvida. é um ponto importante, e isso é bacana um pouquinho, fazendo agora um pouquinho do comercial da Valoriza, né? É que a ferramenta está suportando tudo isso, ela está ajudando a vocês a operacionalizar tudo isso e manter o controle. Então, vocês não precisam se preocupar com essa questão do controle, da gestão, vocês conseguem executar as ações, né, de uma forma mais fluida também, né? Sem dúvida. Eu acho que essa segurança que a gente tem com a ferramenta nos dá, como tu disse, essa possibilidade de planejamento. Então, a gente sempre tem aquele gostinho do quero mais. Bom, É. já estou dando a consultoria de carreira, já estou dando oficinas para eles se prepararem com currículo, LinkedIn, processo seletivo. Já tenho um banco de oportunidades onde eles têm possibilidade de terem várias oportunidades de estágio, como eu falei antes, jovem aprendiz, trainee e tudo mais. O que eu posso fazer mais? Então, a gente sempre consegue estar atualizado com o que o mercado está pedindo. Então, nós Uhum. estamos agora desenvolvendo, acho que é legal contar isso, né, Eduardo? A gente está desenvolvendo agora a primeira edição do programa que é o Power Skills, que é Sim, o desenvolvimento de competências socioemocionais. Então, o que a gente percebeu? Que o mercado de trabalho, e isso não são dados meus, né? São dados do sim, mercado. O mercado de trabalho contrata muito pelas competências técnicas e demite pelas competências comportamentais. Então, de que forma a gente pode auxiliar os nossos alunos a desenvolver essas competências? É claro que a gente sabe que as oportunidades de estágio, de iniciação científica, de trabalho voluntário, tudo isso desenvolve competências comportamentais. Mas, além disso, de que forma que a área de carreiras da universidade pode trabalhar mais ainda essas competências? E que competências trabalhar? Então, no final do ano passado, nós fizemos um evento onde nós trouxemos empresas do mercado e nós ouvimos dessas empresas que competências comportamentais vocês acham e vocês sentem que os alunos precisam estar mais conectados para que eles tenham um melhor desenvolvimento no trabalho. Então, as empresas nos trouxeram, nós elencamos 5 competências e essas 5 competências agora estão sendo trabalhadas com esses alunos, só que elas são trabalhadas numa forma de gamificação e numa forma de trilhas, onde as próprias empresas nos trazem insights de como são desenvolvidas essas competências dentro das empresas. Então, está sendo uma primeira edição desse programa, mas eu tenho certeza que a gente vai desenvolver ele ainda por várias outras. não, eu acho bacana. E é como você falou antes, né? A maior preocupação que vocês têm é desenvolver o talento para que ele seja competitivo no mercado, né? Que ele tenha um local de destaque em qualquer processo que ele for participar, ou seja, empreendendo, ou participando de uma vaga de emprego, de estágio. Então, é desenvolver essa competitividade. E isso é uma coisa que eu percebo muito, e uma mudança também no comportamento dos jovens, isso essa questão das soft skills, de desenvolver e de trabalhar isso, né? Perfeito, é isso mesmo. E a gente quer, Uhum, num futuro, né, Eduardo, colocar isso dentro das trilhas de carreira, né? uhum.
Nós já estamos trabalhando, né, Então, para chegar nesse é ponto, isso aí. com certeza. Chegaremos lá. Aham. Kátia, eu tinha uma coisa que eu queria comentar, a gente acabou falando, nós não falamos ainda muito, foi dos alunos de pós-graduação, porque isso Uhum. é uma coisa que eu vejo nas universidades também, parece que o aluno de pós-graduação é aquele que entra, faz uma pós e sai, e não é dado muita atenção, e eu acho que tem que mudar um pouco essa ideia, né, porque o aluno quando entra na graduação, ele já sabe que uma graduação só não é suficiente, ele precisa de uma pós, e o aluno que está fazendo uma pós, ele não veio só para buscar um conhecimento complementar, ele veio para desenvolver a carreira, né? Então vocês Sim, também estão focados muito em trabalhar com a pós, né? isso mesmo. Como tu diz, né? Hoje em dia, o mercado, é claro que tu ter uma graduação é muito importante, mas Sim. infelizmente não é mais um diferencial, né? É necessário que esse aluno ele busque outras formas também de conseguir ser atrativo para o mercado. Então, nós Uhum. temos hoje um grande número de alunos de pós-graduação a nível lato sensu, que são os cursos de especialização, e esses alunos da pós-graduação, a maioria deles é no formato online. E eles Uhum. acabam tendo o benefício também da consultoria de carreira, porque pós-pandemia, a consultoria de carreira ela é totalmente online. Então, o aluno só faz o agendamento e ele participa dos encontros com a consultora de forma online. Então, isso acaba facilitando que um aluno lá do Maranhão, de Brasília, consegue ter esse acompanhamento, porque ele é todo feito online. Então, isso eu acho que é um diferencial. E sem contar que a gente também, numa parceria aqui dentro da PUC, com o Centro de Pastoral, a gente conseguiu desenvolver uma disciplina que foi sobre projeto de vida e carreira. Então, hoje, todos os cursos de pós-graduação da PUC já têm acesso a essa disciplina, inclusive com ferramentas, onde eles conseguem ter acesso a esse serviço de carreira. Então, o aluno ali na pós, ele acaba tendo uma pincelada sobre isso e depois ele pode ainda contar com o serviço de consultoria de carreira. Sem contar, é claro, na questão dos estágios, né? Que hoje nós Sim. temos um número bem relevante de alunos de pós-graduação que fazem estágio. Então, isso tudo também registrado no sistema. A gente consegue ter todo um acompanhamento desses alunos, inclusive da pós-graduação. Uhum. Não, bacana, legal. É porque isso eu vejo que algumas instituições ainda não estão conseguindo trabalhar bem com aluno de pós-graduação nessa questão de carreiras, oportunidades, estágios, né? E é um mercado que tem crescido bastante, né? Hoje vocês cresceram um volume muito grande de pós e tem um volume expressivo de alunos, né? Bom, Kátia, eu queria falar um pouquinho também, que é outra questão, a gente falou muito do sistema e da forma como vocês trabalham, né? Mas eu queria falar um pouquinho, nesses 5 anos quase que nós estamos trabalhando junto, foi ocorrendo toda uma Sem dúvida. transformação dos jovens, do mercado, das necessidades, e daqui para frente, o que que você espera e o que que você imagina que vai acontecer? Eu sei que muito longe não dá para nós olharmos também, né? Porque isso muda muito, mas no horizonte de 1 ano, 2 anos, três, o que que você vê aí como movimento de mercado e como vocês estão se preparando? Claro, sem dar muito spoiler dos projetos novos, né? Capaz, imagina. Já dei até alguns, né? É, é. Eu acho que cada vez mais a gente tem aí a entrada da tecnologia, né? Então, eu acho que a partir do momento que a gente tem essa demanda por tecnologia, e isso não é uma coisa recente e também não é uma coisa do futuro, já é uma coisa do passado, né? Então, eu acho que Uhum. cada vez mais nós, como área de carreiras, precisamos achar formas de acessar os alunos, independente de eles estarem aqui presencialmente ou de eles estarem a muitos quilômetros de distância, né? Então, eu acho que essa questão da tecnologia é um desafio muito grande, e eu acho que cada vez mais a gente fazer com que o aluno se sinta pertencente à instituição é muito importante.
Então, a gente ter um portal que centralize todas essas questões de carreira, um portal atrativo, isso faz com que acabe sendo um diferencial, né? E, como eu falei antes, eu acho que a gente precisa cada vez mais também ensinar e fazer com que o aluno se sinta protagonista da sua carreira. O serviço está aqui, nós estamos te mostrando que temos essa possibilidade, mas é claro que a gente precisa muito da vontade dos alunos. Então, eu acho que o grande desafio para nós, que é que nem eu digo, nós somos os pais dessa geração que está aí agora, né? Então, a gente sabe que é uma geração que quer tudo na hora, quer tudo desculpa o termo, mas de mão beijada. Então, a gente precisa desenvolver isso neles. De que forma que eu consigo mostrar para esse aluno que eu tenho esse serviço, mas que a responsabilidade de se preparar para o mercado, a responsabilidade de se desenvolver é dele. O serviço existe, mas eu preciso que ele também venha atrás disso, né? E só um comentário que eu acho que eu acabei deixando passar, o quanto é importante também que a gente consiga mostrar isso para os professores, né? Porque eu acho que o professor é aquela pessoa que está lá na sala de aula e é a pessoa que é a referência para o aluno. Então, a partir do momento que o professor tem ciência do serviço de carreira, o professor vai conseguir replicar isso para os alunos. E isso acaba sendo, às vezes, a forma mais efetiva de que o aluno tenha conhecimento dos serviços de carreiras. Sim, isso é uma coisa importante que eu vejo acontecer em algumas instituições, não em todas, mas é o professor concorrendo com o setor de carreira, porque o professor recebe uma oportunidade de vaga, ele divulga para o aluno, ele não centraliza as informações no setor de carreiras, e isso acaba atrapalhando um pouco. E eu acho que isso, vocês já conseguiram romper essa barreira há muito tempo, tá? Porque hoje qualquer coisa o professor está entrando em contato com vocês, está falando com vocês, eu vejo isso que funciona bem. Mas uma coisa que você comentou, queria voltar um pouquinho, eu acho que é legal essa questão do aluno vir atrás e procurar, como você comentou, do carreira, mas eu acho que isso é bacana porque o aluno, quando entra na PUC, ele já sabe que existe esse setor, já sabe como funciona, eu acho que vocês tiveram até o cuidado de colocar esse setor bem visível, a mostra onde o aluno circula, onde ele passa no ambiente dele, lá na área de convivência, né? E, claro, e o aluno que entrou na universidade, que está entrando na PUC, ele está entrando lá para procurar um emprego, uma colocação. O objetivo dele é uma colocação no mercado, seja empreendendo ou como empregado, né? Então, eu acho que isso é importante, deixar ele buscar, mas vocês estarem ali disponíveis, presentes. Eu acho que nesse ponto vocês são muito felizes que vocês se fazem presentes, né? Tanto para professor quanto para alunos. Eu acho que isso é essencial. A partir do momento que o aluno entra na universidade, de que ele saiba que existe esse serviço com essa possibilidade de suporte a ele para o mercado de trabalho. A gente procura sempre estar presente em todas as aulas inaugural que tem dos cursos, mas também muitos professores, a cada início de semestre, nos chamam para que a gente possa apresentar os serviços do PUC Carreiras. Então, a gente acaba fazendo uma escala com a equipe, onde toda a equipe é preparada para ir até a sala de aula e fazer a apresentação do serviço do PUC Carreiras. E eu acho que isso dá para o aluno uma segurança muito grande, porque ele sabe, estou no primeiro semestre, mas a partir do momento que eu precisar ir para o mercado de trabalho, eu já sei onde que eu vou buscar auxílio. E a gente fala muito isso para eles, né? O quanto é necessário que eles também já vão construindo isso desde o primeiro semestre. A gente brinca aqui, né, que os alunos acessam com seus e-mails o @edu, que a gente chama, né? E a gente diz, esse e-mail é como se fosse um e-mail profissional de vocês. A partir do momento que tu entrou numa empresa, tu precisa ficar acompanhando esse e-mail, porque é ali que tu vai receber todo o acompanhamento, se tu fizer um estágio, se tu tiver uma vaga que for para o teu curso, é nesse e-mail que vai chegar. Então, a gente brinca com eles em sala de aula o quanto é importante já desde o início
eles irem tendo esse cuidado e esse acompanhamento também, né? Sim, bacana, bacana. E agora a Eu acho, gente também tem um projeto, desculpa, mas a gente vai ter não, um projeto onde todos os calouros também vão ter a possibilidade de. É um projeto desenvolvido com um setor aqui em parceria da PUC, onde eles vão ter a possibilidade de passar por continentes, então, por todos os serviços que a PUC oferece, e o PUC Carreiras vai estar ali dentro. Uhum. Então, é uma forma também de a gente se manter muito próximo dos calouros, né? Ah, bacana. Eu fico feliz de ouvir tudo isso, Kátia, porque, como eu disse no começo da nossa reunião, né, o propósito da Valoriza é ajudar as instituições de ensino a desenvolver a empregabilidade, a desenvolver a carreira do aluno, ajudar com que esse jovem, entre no mercado de trabalho, né? E eu percebo que, se eu fosse resumir hoje a atuação de vocês, eu acho que são não digo pequenos de relevância, mas vocês fazem várias ações pequenas, Uhum, mas são várias ações coordenadas e que a soma de todas essas ações é que gerou todo esse resultado expressivos que vocês estão tendo. Então, aquela preocupação com o aluno desde quando entra, ir lá, né, na aula de boas-vindas, falar com o aluno, conversar com o professor, trazer o professor para próximo de vocês, ter esse engajamento, de se aproximar das empresas, às vezes não ter opção interna, buscar um aluno externo para poder atender a empresa também, e com isso criar toda essa rede de relacionamento, esse ecossistema que vocês estão criando, dá para se chamar assim, né? Eu acho que uhum. isso é que traz o resultado, né? Sem Então, dúvida, sem dúvida. E tu pode ter certeza, né, que é muito suado esse resultado, mas sem dúvida o propósito é muito maior, né? Então eu acho que isso faz com que a gente esteja tendo esse resultado tão expressivo, né? E sim, daí eu paro para pensar assim, o quanto existem projetos que a gente desenvolve. Eu aqui acabei falando de alguns, né? sim, Mas tantos outros que também poderiam ser enumerados e que dessa forma a gente consegue cada vez mais se aproximar do aluno e do mercado de trabalho, né? E sim, com isso fazer o elo, que é o mais sim. importante. E que nem tu disse, vocês estão na sala de aula para o aluno que é o calouro, né? E assim como também a gente está na sala de aula para treinar os alunos que estão entrando em estágio obrigatório, o quanto é Uhum. importante que eles também registrem esses estágios, porque a gente sabe que a gente tem agora uma nova determinação do MEC, que é que os estágios obrigatórios dos cursos precisam constar no diploma, né? Uhum. Então, a gente procura deixar isso sempre claro para os alunos, porque a partir do momento que o aluno tem o registro desse estágio no sistema, conclui o relatório de atividades, automaticamente esse estágio já vai estar aparecendo no diploma do aluno, porque a gente consegue ter tudo isso interligado dentro do sistema da Valoriza com o sistema acadêmico. Então, Uhum. assim como o dado do aluno vem do sistema acadêmico, a gente consegue devolver para o sistema acadêmico o dado do estágio. E Uhum. isso acaba sendo uma facilidade muito grande, porque a gente sabe o quanto é complicado gerir estágios obrigatórios, né? E a partir do momento que a gente consegue ter essa conversa entre os sistemas, isso se torna muito mais fácil, né? Não, bacana. E falando nisso, já falando um pouquinho do sistema também, eu acho que isso foi importante. Quando você começou lá atrás na fala, que vocês acabaram integrando estágio obrigatório com estágio não obrigatório, a parte de consultoria de carreira, monitoria, vocês foram trazendo tudo isso para dentro do sistema. De um lado, a gente trabalhou em operacionalizar tudo isso, mas vocês não tiveram que perder tempo com a operação. Hoje eu percebo muito isso, que vocês conseguem deixar a operação fluindo normal, mas se preocupando em projetos, em ações que efetivamente vão estar trazendo retorno para a equipe, né? Eu acho que esse Sem dúvida. foi a grande
né? O grande Uhum, benefício dessa nossa parceria foi aí, né? É poder sem dar dúvida. condições para vocês não perderem tempo no operacional e indo para essa parte muito mais de pensar como que eu vou ajudar o aluno, né? O planejamento, a estratégia, a inteligência toda do que está por trás do PUC Carreiras, né? Perfeito, é isso mesmo, Eduardo. A gente consegue ter segurança, como eu falei antes, né? A gente consegue Uhum, ter segurança que o sistema, com todas as facilidades que ele tem de lembretes, ó, não preencheu o teu relatório de atividades, ele vai lá e lembra com 30 dias. Ó, não preencheu o teu relatório de atividades, ele vai lá e lembra com 15 dias. Então a gente uhum. consegue parametrizar tudo isso para que a gente tenha segurança que isso está rodando bem, que é a nossa operação diária para que a gente consiga planejar, então, como tu falou, né? Planejar ações para o futuro, né? Ah, legal, bacana. Bom, nós estamos já com o tempo encerrando, Kátia. Eu vou ver se tem algumas perguntas aqui. Vou pedir para a Jéssica. Os Tá. clientes, então, que quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade de perguntar, né? Se nós não conseguirmos responder todas agora, depois a gente vai responder por e-mail também, dar uma devolutiva para todas elas, tá? Tem uma pergunta aqui da Letícia Alves, ela pediu como surgiu a ideia da feira de carreira e como acontece para alunos EAD. Eu não sei se vocês já chegaram a fazer alguma feira para o EAD ou não, fizeram, né? Então, é Sim, tudo aham. Durante a dentro. pandemia nós fizemos duas. Então são eventos online que o aluno vai se inscrever, vai assistir esses eventos, as empresas vão estar expondo de forma online as suas vagas, as suas oportunidades, o É isso aluno vai aí. estar Uhum. atualizando o currículo, vai estar mandando currículo. Agora, na versão nova do sistema, nós vamos ter, eu acho que eu não te comentei ainda, mas nós vamos ter a vídeo entrevista, então ele vai poder preencher o roteiro da entrevista e mandar uma entrevista guiada, não só um vídeo solto, mas uma entrevista que vai dar uma cadência nas informações. Então, acho que vai atender bem. Então, tanto online quanto presencial, a feira de carreira, ela pode acontecer da mesma forma, basicamente, né, Kátia? Não interfere muito. Ah, É isso mesmo. A gente já está na 10ª edição da feira, vai ser esse ano. Então, a gente acabou tendo duas edições online, que foram durante a pandemia, e agora a gente volta com a edição presencial nesse ano, então. E, sim. perfeito, a tua explicação é perfeita. É essa aproximação que acontece dos talentos com o mercado de trabalho, tanto com Uhum. relação a conteúdos, como com relação a oportunidades. Isso. E claro que a feira de carreira ela pode ser bem mais explorada, né? Então eu posso, por exemplo, fazer uma feira para egressos. Os alunos que saíram, por exemplo, da área da saúde, eu vou promover uma feira para integrar esses alunos para participarem da feira. E aí a gente consegue coletar informações e pesquisas se eles estão trabalhando, enfim, para atender todas aquelas exigências do MEC também, né? Isso mesmo, hoje a gente procura na nossa feira de carreiras ter essa amplitude. Então a gente traz conteúdos tanto para quem está na graduação quanto para quem já se formou, como também a gente pede que as empresas, e isso a gente não precisa nem pedir, que já acontece, né? As empresas tragam oportunidades não só para quem está na graduação, como também para o alumni, que é o talento que já está formado, né? Então, é Uhum. importante que na feira a gente consiga ter essa amplitude de conteúdos e de áreas, né? Sim, não, legal. Bom, tem outra pergunta aqui, o Guilherme mandou, o Guilherme é lá do Senac Minas, nosso parceiro lá também, Olha né? aí, que legal. Então, ele diz que ele acredita que um dos desafios que eles têm no segmento são as mudanças constantes e rápidas, né? E não Uhum. adianta, né? A gente tem que ir se adaptando e mudando também, seguindo, porque se a gente parar no tempo, fica para trás, né? Ele também falou que seria um sonho Isso ver o aí. engajamento dos docentes na plataforma. Eu acho que isso você já falou um pouco também, quer dizer, o docente tem que ser trabalhado, né? É indo nas aulas inaugural, nas disciplinas de estágio obrigatório explicando, convidando eles para algum evento dentro do setor de carreiras também, né? Então isso ajuda muito. Kátia? Acho que a Kátia travou de novo. E tu Voltou, me né? ouve, Eduardo? Sim. É que às vezes teu vídeo Ah, trava um pouquinho, mas tá desculpa. indo. Sim. É, tá. E eu acho que também é importante ter assim como a gente fala, né?
que o RH dentro das empresas ele tem a necessidade de ter um papel mais estratégico. E eu acho Sim, que a área de carreiras dentro da universidade também precisa assumir esse papel mais estratégico, né? Então, eu acho que tem que ter uma determinação por parte da universidade de dizer para esse docente: ó, a partir de agora, todo e qualquer fluxo de estágio vai ocorrer pelo sistema de carreiras. Então, foi assim que aconteceu aqui na PUC, né? Quando a gente implantou o sistema, a gente, é claro que fizemos muitas reuniões, fizemos tutoriais, então, mostrando para eles o quanto o sistema viria a facilitar toda essa questão de aprovação dos estágios, que deixariam de passar pelas secretarias, de talvez eles terem que assinar um papel físico para eles sim, poderem ter ali, às vezes, nós temos muitos professores aqui que acessam pelo celular. No sim. celular, eles olham as propostas de estágio e ali mesmo eles já fazem a aprovação. Então, isso é uma coisa que eu acho que beneficia muito e é só, eu acho que a forma de como a gente vai divulgar isso para eles também, né? Uhum, entendi. O Guilherme fez uma outra pergunta, Kátia, que ele pergunta assim: como foi o comunicado para as empresas não contratantes de serviços de vocês, que através do acesso gratuito eles iriam apenas acessar o banco de dados sem nenhum apoio do PUC Carreiras? Não é bem assim a realidade, mas eu queria que você estressasse um pouquinho como que é a relação de vocês com as empresas. Por exemplo, a empresa não está contratando aluno, como que funciona isso, né? E como que ele também complementa a pergunta pedindo como é que está essa adesão na plataforma, se por essa falta de serviço eles deixam de acessar ou não. Eu queria que você desse um pouco da visão da empresa, como que ela vê o PUC Carreiras e como que ela usa o PUC Carreiras. Claro. Eu acredito que não é eles acabam tendo acesso a um portal, né? Então a empresa Uhum. acaba tendo um login, uma senha e ela acessa um portal. Eu não enxergo como uma falta de serviço, mas sim é uma ferramenta que pode servir como um processo seletivo dentro da empresa, caso a Uhum. empresa não tenha uma ferramenta. Sim. Então, ali ela vai divulgar a vaga dela e ela vai ter acesso a um pool de talentos e ali ela vai poder colocar conforme ela vai fazendo as entrevistas, ela vai podendo colocar esses talentos como reprovados, pré-selecionados. Então, a Uhum. empresa mesmo pode fazer a gestão disso. Porém, no próprio portal da empresa, a gente consegue divulgar os serviços que a gente tem para auxiliar essa empresa. Então, as Uhum. empresas sabem que se elas clicarem ali, a gente faz uma divulgação. Se elas clicarem ali, elas vão ver que a gente tem um serviço que faz toda essa parte de pré-seleção, Uhum. até indicar o talento no perfil que ela está buscando. Ah, eu estou buscando um estagiário para tal área. Bom, a gente vai indicar 3 a 5 talentos que são dentro daquele perfil que a empresa está buscando. É claro que isso a gente acaba demandando, né, um trabalho de profissionais e isso acaba tendo um custo para a empresa. Ela ter acesso ao portal, aos alunos que se interessam pela vaga dela, não tem custo algum. Agora, Sim. todo esse serviço de pré-seleção, daí acaba tendo um custo da nossa equipe, né? Uhum. Sim. Mas hoje, Eu pelo não que eu... digo custo, né? Eu digo investimento, O né, Eduardo? investimento, Desculpa. exatamente. Mas eu vejo hoje que vocês não têm esse problema de baixa adesão, porque o volume de vagas é muito grande, as empresas voltam e divulgam. Então, eu acho que está essa parte está bem tranquila, mas eu acho que é isso, são ações coordenadas. Então, o aluno ele passou por um evento, ele sabe como preencher o currículo dele da forma correta, ele montou o LinkedIn dele, como se portar numa entrevista no recrutador. Então, quando a empresa anuncia a vaga, ela tem candidatos para a vaga, o aluno está bem preparado, ele é competitivo, daí a taxa de empregabilidade aumenta, aí a empresa volta a usar, ela começa a divulgar também que contratou pelo PUC Carreiras, quer dizer, isso vai crescendo, né? Vai tomando proporção esse trabalho. E claro, não é de agora, né, Kátia? É 4, 5 anos que a gente vem nessa trajetória até alcançar isso, né? Então, É isso aí. E, não é de uma hora para outra também que a gente consegue essa representatividade que vocês têm sem aqui, dúvida. isso, né?
E eu Uhum. posso te dizer assim, ó, Eduardo, em algumas áreas a gente está precisando ainda de talentos, então a gente Sim, queria para algumas áreas ter mais alunos para o tanto sim. de oportunidades que a gente tem. É. E eu costumo Uhum. sempre dizer que é esse cuidado que a gente tem com todos os públicos, né, na divulgação de Uhum. vaga. Me escuta? Sim, Porque na divulgação de vagas, a gente faz todo um filtro quando a empresa divulga, justamente para que a gente tenha esse cuidado com o talento. Que tipo de vaga que está chegando até ele? Então, a gente não simplesmente a empresa coloca ali as informações e já está no nosso portal. A gente passa por um filtro, a equipe verifica se está dentro do que é permitido pela lei, né? Para que sim. possa divulgar os talentos, que é esse cuidado que a gente tem com todos os públicos, né? Uhum. Não, legal, bacana. Bom, Kátia, nós estamos estourando aqui o nosso tempo. Eu quero te agradecer muito pela participação. Fiquei muito feliz e orgulhoso também dessa parceria, desse projeto, né? E te agradeço de coração, agradeço também aos clientes que puderam vir aqui participar hoje, né? E ouvir um pouquinho esse teu depoimento. Eu acho que você contribuiu muito, acho que de alguma forma a gente vai conseguir inspirar outras instituições a seguir esse caminho, né? Que E bom. fico à disposição aí o que todos vocês precisarem da gente, né? Tá, Kátia? Perfeito. Muito obrigada pelo convite, Eduardo. Eu acho que sempre quando a gente vai em busca de um propósito maior, a gente consegue construir coisas maiores juntos, né? Então, Com certeza. sem dúvida, eu acho que quem nos assistiu aqui, fica a torcida para que consigam se implementar. Alguma das ideias que tiveram aqui já é muito, né? Então, muito Sim. obrigada pelo convite e fico à disposição também. Então tá, obrigado a todos, tenham um bom dia e um bom resto de semana. Até mais, pessoal. Obrigado. Bom Tchau. dia. Tchau.